Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Iris Pinheiro, sou empreendedora, tenho uma clínica de estética e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês algumas dicas de beleza, de empreendedorismo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que fez parte da minha história e eu tenho certeza que ela vai trazer aqui muitas informações importantes, que é a Flávia. Flávia, Oi, seja muito bem-vinda. muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui com você no seu primeiro podcast. Olha só, gente, que responsabilidade, que Você honra, né? viu? Você Pois é. viu? E assim, detalhe, conheci a Flávia hoje, né? Menina, é o que o mundo da internet nos proporciona. A gente já é amiga sem se conhecer pessoalmente. Olha que loucura. 7 anos, né, que a Sete gente anos de tava vendo aqui. história, é É. verdade. 7 anos de história aí te ajudando a proteger, né, um dos seus bens mais preciosos, que Sim, são as suas marcas. isso mesmo. E por que que eu escolhi você para dar abertura ao podcast, Flávia? Porque eu acho que é muito importante, né? Desde o início lá, quando eu comecei, para meus métodos, o Barriga Zero, Cintura Fina, tá? Esse sucesso todo. Se eu não tivesse a ajuda de vocês, até para entender todo o processo, eu não sei, né, se estaria com essa marca ainda. Vocês vão entender por quê, tá, É, gente? é verdade. Vamos Flávia, combinar que são nomes muito bons, né? Para criatividade de nomes, você arrasou. Assim E como olha, tudo. e olha, vou te contar, viu? Eu falo que não escolhi. Esses dois eu não escolhi, eles me escolheram. Vou contar aqui um breve resumo. Quando eu comecei na área, e eu comecei a atender muitas influências, e aí elas chegavam e falavam: Nossa, minha cintura é muito fina, minha barriga tá zero, e elas divulgavam isso. Então, os seguidores delas chegavam lá e falavam: Eu quero aquele protocolo que deixa a cintura fina, eu quero aquele protocolo que deixa a Barriga barriga zero. zero. E aí eu falei: Nossa, tá aí um nome. Olha que legal, é o nome mais honesto e sincero que pode surgir, é o nome que o público escolhe, né? Nossa, isso foi E a sensacional. sua sorte, pelo menos no que se refere a registro de marca, é que os nomes estavam disponíveis, porque geralmente nomes tão bons assim, e quando a gente fala bom, né, eu não sou da área do marketing, então não posso, né, opinar nessa área, mas juridicamente falando, são nomes bons porque eles, de uma certa forma, indicam o que você faz e o resultado do seu trabalho. Esses nomes tendem a não estar disponíveis porque alguém já pensou neles, né? Sim, E só que há 7 anos atrás era muita coisa diferente, né, Iris? Assim, muita. já existia Instagram, já existia, né, redes sociais, mas as coisas não tinham, acho que, o nível de visibilidade que tem hoje. E aí, quando a gente foi lá fazer a pesquisa, falou, tá Meu disponível, bora registrar. E assim, isso é uma informação importante porque eu não tinha esse conhecimento. Foi quando eu fiz uma mentoria, né? E aí ele falou: "Quais os tratamentos que você faz?" E quando eu vim para estética, eu queria ter algo um diferencial. Eu não queria ficar no mesmo. Então eu fui montando protocolos para áreas específicas, por isso que tinha bons resultados. Aí eu falei: "Ah, eu tenho um protocolo que é o cintura fina, barriga zero." Ele falou: "Você já registrou esses nomes?" Eu: "Não. Que é isso?" Ele falou: "Você tem que registrar isso agora, esses nomes são ótimos. Vou te passar aqui um contato, foi aí que eu te conheci. Eu quero que você se apresente agora. Quem é a Flávia? O que ela faz?" Vamos lá, porque se deixar, a gente daqui a pouco tá com uma hora de conversa, né? Não cumprimos com as É formalidades. verdade. Bom, eu sou a Flávia Rodrigues. Aqui, né, no seu podcast, eu sou a sócia da Registro com Z. Aí estou aqui cumprindo esse papel, né? Juntamente com a Estela, o Mac, que não pôde estar aqui com a gente hoje, nós aí abrimos a Registro há quase 7 anos atrás, né? E graças a Deus a gente tem aí ajudado milhares é um exagero, centenas de, acho que a gente já pode dizer milhares, porque já tem mais de 1.000. Eu, Então é isso, milhares de empresários e empreendedores a cumprir com a nossa missão, que é tornar empresários e empreendedores donos da marca que estão deixando no mundo, né? Porque a gente vive muito essa realidade do empresário, uhum, tá muito focada ali no negócio dele. Então, por exemplo, a Iris, né? Vamos pegar esse exemplo. Tá ali preocupada em montar protocolos, né? E atender às expectativas dos clientes, entregar os resultados. Então, seu foco é aquilo que você sabe fazer e uhum, aquilo que te dá dinheiro. Mas o negócio ele é composto de várias coisas. E graças a Deus existem pessoas no nosso caminho, como o seu mentor, né? Que te uhum. trouxe algumas informações. Acredito que com relação ao registro de marca tenha sido só um aprendizado, né? Que Com você deve certeza. ter Aham. tido de muitos. E é o que você está fazendo aqui hoje, inclusive. Olha que legal, olha como, né, é uma corrente do bem. Porque esse espaço que você está abrindo, inclusive, quero te agradecer imensamente, né? Porque é uma forma de você levar esse conhecimento para as Sim, pessoas, né? A Registro, nós tentamos fazer isso, né, de forma orgânica, porque a gente acredita muito, né, nessa coisa da indicação, porque nosso trabalho ele é muito assim, muito próximo, né? Tanto sim. que não é à toa que nós nos tornamos amigas.
E então, assim, nós tentamos fazer que esse conhecimento chegue até as pessoas através de vídeos no YouTube, de, né, redes sociais, palestras. A gente está dentro de muitos cursos, tanto de estética quanto assessoria materna. A gente tem cursos dentro de plataformas, de cursos online para Uhum. empreendedor, porque a gente sabe que geralmente as pessoas procuram esse assunto quando ele é um problema, quando ele é uma dor, né? E não precisa chegar nesse ponto. Sim, Por isso que, inclusive, essa se tornou a nossa missão, tornar os empresários donos da marca, porque imagina só eles investindo há 14 anos sim, num negócio, numa marca, né? Deu um nome para o protocolo dela, e aí, de repente, você descobre que você não pode mais usar aquilo. Então, essa é uma dor que traz prejuízos financeiros, sentimentais, porque a gente desenvolve uma sim. relação com a marca, né? Então, esse espaço que você está abrindo para atingir novas pessoas é muito importante, e eu sou muito grata e tenho certeza que pessoas que vão evitar problemas lá na frente também vão ser muito gratas a você. Ai, que bom. E assim, é uma coisa que eu tenho no meu coração de ajudar outros profissionais, porque eu vim, né, comecei do nada com uma pequena sala e eu tive profissionais, tive grandes pessoas para me ajudar nessas outras questões que eu não sabia. Como você disse, como fisioterapeuta, né, que é a minha formação, eu sabia atender, mas eu não sabia muitas coisas por trás de tudo isso. Uhum. E eu quero te falar que recentemente eu postei, né, que chegou Os o certificado, certificados. que é da marca do Move, que é o emagrecimento. E aí eu postei, falei, olha, chegou, e comentei no meu Instagram. E muitas pessoas ficaram com dúvida. Como assim registrar? Então, por isso que vai ser muito legal, porque você já esclarece aqui algumas dúvidas, né? Já vai ficar salvo aí, então. Me fala um pouquinho, Flavinha, sobre a sua carreira, o seu início também, sobre como que você escolheu o nome, que eu achei muito legal, que é Registro com Z, gente, isso É, é... é Eu... verdade. Eu acho que o meu caso com esse universo de registro de marca é um pouco parecido com as suas marcas, né? Foi ele que me escolheu. Na verdade, eu tenho formação na área financeira, né? Sempre trabalhei, fiquei muitos anos como analista numa concessionária de veículos. E em um dado momento eu percebi que, assim, eu não sou da área do universo da matemática. Demorou um pouco para cair minha ficha, mas caiu. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu quero ser vendedora. Eu quero vender alguma coisa, não sei o que, ainda não sei, né? E como eu trabalhava numa concessionária, eu via que, assim, a vida de vendedor não é fácil, né? Pelo menos lá, assim, numa concessionária, a gente sabe, por exemplo, em shopping e tal, trabalha de final de semana, de feriado. Mas, assim, tem um retorno financeiro muito legal. E também você desenvolve muitas competências, né, quando você é Uhum, vendedor. Aí eu falei, bom, decidi que eu quero vender. E aí, quando eu coloquei esse foco na minha vida, eu fui conversar com algumas pessoas, né? Tenho pessoas próximas que são da área do varejo. Então, assim, poxa, né? Era gerente de loja no shopping e tal. E aí, algumas pessoas me falaram, Flá, você vai ter que voltar uns passinhos para trás, de repente, né? Começar num caixa de loja, enfim. Como você já tem uma experiência ali no financeiro e evoluindo até você chegar num setor de venda. Você não vai conseguir, de repente, entrar já como vendedora. Falei, bom, tudo bem, tô disposta. E aí surgiu assim, cara, é muito louco, porque eu conheci uma pessoa num grupo que eu participava que a gente falava sobre, tipo, como se fosse um grupo de gratidão. Olha só pra você uhum. ver como que o universo vai. E aí naquela, a gente todos os dias conversava sobre coisas totalmente aleatórias e tal, né? Focando assim, poxa, uma ajudar a outra, no sentido de desenvolver competências emocionais e tal. E aí uma das meninas falou, gente, olha, o escritório do meu marido tá com uma vaga pra isso. Eu falei, vou. Era de vendedora, eu falei, Legal. vou. Chegou lá, eu fiz a entrevista, não precisava de muita experiência na área, né, de vendas. E eles estavam dispostos a ensinar tudo. Eu falei, cara, então vou começar. Eu me considero tão sortuda que eu comecei na área de vendas, sem trabalhar de final de semana, emendando feriado, porque era um escritório de advocacia, né? E ok, comecei lá e eu era uma pessoa muito interessada. Pra você ter uma noção, dos vendedores que estavam lá, eu fui a primeira pessoa que fez um curso no INPI. Era um curso gratuito que o INPI disponibilizava e ninguém nunca tinha feito. E aí eu era muito curiosa e fui fazendo, e fui crescendo e fui me destacando. Até que em um dado momento, eu fiquei amiga da Estela, né, com o tempo. E aí os donos do escritório nos convidaram para ser sócias nesse braço específico do registro de marca, porque eles estavam com foco em Uhum, outras áreas, né? Queriam que, como a gente estava ali muito envolvida com essa área do escritório, os clientes nos conheciam, né? uhum, E aí acabou que a gente aceitou o desafio e passou, acho que um ano depois, eu e a Estela aprendemos muito, né? uhum. Assim, eu costumo dizer que foi uma escola, eles foram super generosos com a gente. E aí, depois de um tempo, eles decidiram que eles iam fechar, porque de fato eles iam focar em um outro segmento do escritório, que Uhum. era onde as coisas estavam acontecendo mais. E aí eu e a Estela falamos assim: ok, o que a gente faz agora, né?
Aí eu até brinco que assim, a gente tava numa época, eu e a Estela, que a gente tava de muita bagunça, de sair, né? E aí a gente, vamos abrir um barzinho, vamos abrir uma cervejaria. E eu falei, Estela, tem risco da gente ser a nossa melhor cliente. E aí é certeza de falência. E aí acabou que a gente falou assim, não, talvez faça mais sentido a gente continuar na área que a gente tem conhecimento, né? E foi o que a gente fez. Abrimos a Registro. Aí passamos por aquele momento de, gente, que nome que eu vou dar para esse negócio, gente? E depois de muito pensar e muito discutir, né, no bom sentido, eu falei, Estela, eu preciso de um tempo. Vou tomar um banho, vou relaxar, deixar minha cabeça, né? E aí, no banho, veio o No banho vem registro. as melhores Não ideias. é, menina? Esse momento que a gente relaxa, né? Ou que você deita pra dormir, ou que tá ali no banho e fala assim, deixa eu entregar pra Deus um pouquinho. E aí veio o nome. Eu saí do banho enrolada na toalha, eu e a Estela morava junto nessa época, Aham. porque meus pais tinham acabado de mudar de cidade, até eu me adaptar, eu fui morar com ela, né? E se estendeu bastante, porque foi tão bom que aí a Aham. gente ficou juntas até ela casar. E aí eu falei, Estela, o que que você acha de registro, né? Registro, assim, escrever registro com Z. E ela, nossa, Flá, será? Falei, a gente não quer quebrar essa formalidade de escritório de advocacia, tornar, né, atingir um público que às vezes nem sabe que precisa disso, às vezes, né, o senhor ali da esquina que abriu uma padaria e tá tão envolvido com o processo, nunca ninguém falou disso pra ele e tal. E, inclusive, usar uma linguagem mais acessível. Aí ela falou, tá bom, mas então a gente vai ter que pôr o company. Pra ficar uma coisa mais, né, mais formal, porque a Estela é jurídico, né? Aí eu falei, tá bom, você cede no registro e eu cedo no company. Aham. E começou a Registro Company. E hoje a gente tirou o company, porque de fato a gente não é nada disso, nada formal. E hoje nós somos a Registro com Z. Nossa, que legal. É, E você sabe, assim, as pessoas acham que é muito caro registrar, né? Tipo, foi uma dúvida que apareceu ali no meu Instagram. É muito caro. Eu falo, gente, é muito mais caro você investir, né, numa marca, porque você vai. Tem marketing, o tempo, a energia, e tomarem de você, né, do que você investir na marca. é Como verdade. que é esse processo, Flavinha? Explica pra gente. Claro, é exatamente o que você falou, né? Essa questão de ser caro é uma coisa muito relativa, Uhum, né? Quanto que vale a sua marca para você? E aí a gente pode pensar literalmente, né? E se você não sabe fazer essa conta, vamos tentar fazer uma conta muito rápida. Quanto que você já investiu, por exemplo, num site? Quanto que você investiu se você tem um e-commerce, por exemplo, né? Hoje em dia, plataformas como o Mercado Livre, para você se tornar uma loja oficial, você é obrigada a ter o registro, não é nem o sim. pedido, né? Uhum. Então, e o registro é uma coisa que leva anos, né? Como tudo no Brasil é burocrático. Então, assim, quanto que você investiu de repente para abrir seu e-commerce? Ou quanto você investiu numa fachada? Quanto que você investe todos os dias no seu negócio que levam a sua marca? Então, site, fachada, Instagram, às vezes material impresso. E mais do que isso, né? Quanto que vale a reputação da sua marca? Porque você construiu uma história, né? A Iris Uhum. Pinheiro tem uma história. Então, imagina amanhã alguém vai lá e fala assim, olha, eu sou a esteticista, né? A Uhum. fisioterapeuta Iris Pinheiros e a partir de agora você está proibida de usar o seu nome, né? Então, poxa, mudar tudo além da sua história, Sim. né? Então, é uma conta que é importante você fazer. Se ainda assim você entender que não faz sentido nesse momento, porque às vezes existe o desejo, existe até a compreensão, mas não existe a condição, né? Às vezes você está ali começando, é um negócio muito embrionário, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, tá às vezes vendendo almoço para garantir a janta. Então, se você entende que faz sentido, né, que é uma conta, é uma coisa assim, eu penso que é muito acessível. E aí entra o que você falou. Perder tudo isso, com certeza vai te custar muito mais. Mas vamos direto ao assunto. Quanto que custa? Se a gente for pensar no processo total, que é um processo longo, que pode levar até 2 anos, você vai investir alguma coisa em torno de 3 a 5 mil reais, depende muito da quantidade de classes, do porte da sua empresa. Isso aqui na Registro, tá, gente? Eu sei Uhum. que tem lugares que cobram menos, e aí você vai ter que entender por que que eles cobram menos. Geralmente quem vem para registro fugindo de lugares que cobram menos, vem com problema. E tem lugares que cobram muito mais, porque às vezes vão dar um atendimento, né, muito personalizado, enfim. Cada um sabe o seu valor e a gente não coloca o preço no trabalho de ninguém, eu só sei o valor do meu, né? Então, assim, poxa, pensa só, como ele é dividido por etapas, a gente tá falando assim, que talvez você fique 1 ou 2 anos pagando alguma coisa em torno de 150, R$ 200 por mês. Mas a marca ela fica vigente por 10 anos. Então você dilui um custo de 3, vou arredondar aqui, tá? Uhum. R$ 3.500. E eu não vou dar um valor exato porque cada caso é um Sim. caso, mas a média é essa. É um custo que você vai diluir em 2 anos, né? E o processo de registro no Brasil hoje ele está levando em torno de 2 anos. Eu acredito que esse prazo vai cair bastante, porque a gente tem IA entrando, Uhum. né? O INPI colocando muito esforço em melhorias.
E a marca fica vigente por 10 anos, no mínimo 10 anos. Depois você pode, a cada 10 anos você precisa renovar. Então a gente tá falando que no começo, para você dar o start inicial, são 12 anos. Então você dilui R$ 3.500 em 12 anos, são menos de R$ 300 por mês. Por ano, desculpa, que você tem, é um custo que você tem. Óbvio que você não paga em 10 anos, você paga em 2, mas depois, nos próximos 10 anos, é uma coisa que você não vai pensar mais. E quando você for renovar essa concessão, já não são mais esses 3.500, aí vai variar. De 1.500, 2.000, como eu disse, depende muito do porte, da quantidade de registros que você tem. Então, assim, eu penso que é muito acessível. Infelizmente, né, até acho que por uma questão, falta de conhecimento, uma questão de cultura e também uma questão de necessidade. Eu sei porque eu costumo brincar que eu não sou uma empreendedora gourmet, eu não fui aquela que, nossa, estava muito bem no meu CLT, fiz um fundo e agora decidi que eu vou fazer uma transição de carreira. Não, eu fui na loucura. Então, eu sei que às vezes você tá ali vendendo o almoço para garantir a sua janta. Uhum. Então, às vezes, não é que eu não quero, não dá e tá tudo bem. Só esteja ciente de que você está Sim. construindo um castelo num terreno de areia. A qualquer momento aquilo pode cair, aí você vai ter que começar de novo com alguns esforços que talvez já estavam resolvidos, né? Mas se não é o momento, pelo menos tenha isso como objetivo, né? Sim. Procure se informar, entenda se o nome que você quer utilizar está disponível. Pelo menos isso. Mesmo que, está disponível, mas não registrei. Continua o risco, mas pelo menos eu já sei que não tem alguém já usando Sim. esse nome, né? Então, eu diria que, assim, seria o pontapé inicial para você tentar começar com um pouquinho de segurança no seu negócio. Não, mas ó, eu comecei assim, vendendo café, o almoço pra comer a janta, mas uma coisa que eu vi que era prioridade, né? E assim, como eu disse, o Barriga Zero Cintura Fina, eles me escolheram, mas o Move não. Foi difícil, eu não sei se você se Não, lembra, o MOV foi você na conquistou a Cara, força. tipo, foi muito difícil, porque eu tava na pandemia, eu tinha já o tratamento, né, de gordura localizada, e eu queria o meu programa de emagrecimento. E aí eu comecei a ficar pensando em nomes. E os nomes que eu pensava, eu falava, Flavinha, esse nome. E eles, não dá, já tem. Ai, que saco. Aí fiquei. Aí, por coincidência, eu acho que eu tava conversando com uma paciente, e ela falou assim pra mim, Iris, o que te move? Aí eu comecei a ficar Nossa, pensando naquilo, assim, mas o nome que profundo. escolheu, talvez. Talvez, mas assim, aí o que te move? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, é isso. É o que te move, é o que te move, porque pra gente emagrecer, a gente precisa, tem que ter um porquê, Uma uma motivação. motivação. E aí foi que eu falei, Flavinha, e aí, o Move tem? Aí você falou que tem. O Move demorou um pouquinho mais, né? A gente teve alguns desafios com ele. Que essa questão da classe, né, que você falou é muito importante também. Porque primeiro eu queria que você explicasse o que é marca e aonde registrar, porque não é só isso, tem que saber se o nome, se já tem outro nome, né, no Sim. mercado, a classe que você vai registrar e o que É. mais? Bom, vamos fazer um desenho aqui, né? Aham. Esse é um assunto muito importante porque as pessoas, elas pensam que é um processo simples, né? E, de fato, pagar a guia lá do INPI, você entrar lá, fazer um cadastro, pagar uma guia, é simples. A questão é, você vai fazer esse processo certo para você ter, né, êxito, porque pagar um boleto é fácil, né? Quando você compra um carro, Uhum. né? Você financiou um carro. A hora que você recebe o carnê na sua mão, que você vai lá pagar os boletos, é tranquilo. Mas e até gerar aquele financiamento? Teve alguém por trás que foi lá no banco, negociou, enfim. No caso do registro de marca, é possível fazer sozinho, tá? Mas você tem que definir algumas questões. Primeiro, o que é marca? Marca é o que nomeia um produto ou um serviço. Então, se você precisa dar nome para alguma coisa que você está lançando, que nem no seu caso, né? Vamos te usar como exemplo. Um protocolo de emagrecimento. Cara, tem milhares de protocolos de emagrecimento. Eu sei porque eu atendo muito essa sua área, né? E cada vez que nasce um protocolo novo com alguma característica pessoal da pessoa que desenvolveu, esse protocolo, ele merece um nome, né? Por quê? O que ele carrega de diferencial? Se é só mais uma massagem que, né, modela a cintura, então é só mais uma. Não tem valor, né? Existe preço e existe valor. Agora, quando existem características próprias, técnicas, estudo, esforço, que nem você falou, né? Poxa, eu queria ver o resultado das minhas clientes, então eu foquei nessa região específica, eu vou pensar em procedimento. Então, merece, né, um nome, e esse nome merece ser seu no final das contas. Então, a marca, ela vai nomear isso. Senão, a gente tem, assim, refrigerante, né? Refrigerante é tudo refrigerante, mas a gente tem Dolly e a gente tem Guaraná. Uhum.
Essa é a diferença. Para o empresário, qual é a relevância de você ter um registro? É você primeiro saber que você não está infringindo o direito de um outro empresário que já registrou uma marca antes de você, e você poder, tendo isso resolvido, falar, ok, que é o seu caso, Flavinha, está disponível? Não está, um outro empresário já registrou essa marca, já está investindo. Se você fizer isso, tem chances de você ser notificada, ter que parar, né, literalmente de uma hora para outra, sofrer ações judiciais. Então, não é um nome recomendável. Resolvido isso, poxa, chegamos num nome que está disponível, né? Além de outros critérios da lei que o nome precisa, ou mais relevante inicialmente é a disponibilidade. Para o empresário, é importante você ter o registro para que você possa investir neste nome, né? E se de repente você vê alguém utilizando ele, você vai poder se defender. Sim. Poxa, estava andando de carro, vi um outdoor com a minha marca, ou vi uma clínica de estética no Instagram, que acontece cada vez mais, né? Utilizando o nome do protocolo que eu registrei. Então, eu posso notificar, eu posso acionar judicialmente, você tem ferramentas para se defender. Essa é a origem da marca para o empresário. Mas existe uma motivação também para o público. A lei quer proteger o público como? Quando você vai escolher algum produto, você vai basicamente escolher ele pela marca, né? Então, Sim. por que que eu compro o protocolo da Iris e não o protocolo da Flávia? Poxa, porque o da Iris, eu conheço a Iris. A Iris tem uma história assim, minhas amigas passam com ela. A Flávia eu não conheço, eu não sei como é que é. Poxa, eu já vi o Instagram da Iris, a clínica dela é linda, tem um atendimento. Então, você entende que uma marca carrega muitas Sim. coisas. Se de repente eu vou lá no Google, falo assim, eu vou decidir que eu vou passar com a Iris Pinheiros, deixa eu digitar lá. Tem a Iris aqui de São Paulo e tem uma Iris ali, sei lá, em São Caetano, né? Poxa, é próximo, né? Poxa, pode ser que eu vou na Iris de São Caetano, jurando que eu tô na Iris de, né? Que minhas Uhum. amigas vão ali na saúde. Então, para o público, a lei também quer proteger o público de uma escolha errada. Sim. Por isso que a lei não permite que nomes muito parecidos convivam. Não sei se você viu esses dias, saiu inclusive de um podcast, de uma moça que foi convidada para um podcast, e aí ela foi para outro estúdio, porque ela jurava que os podcasts tinham o mesmo nome, Sim. e né, um deles é muito famoso. E aí ela foi, nossa, ela aceitou o convite, porque ela achou que era aquele podcast famoso. Nossa, eu não vi isso. Menina, a gente fez até um rios lá, depois dá uma olhada. Quando chegou no lugar, ela falou: gente, eu jurava que eu tava indo pro podcast tal, mas eu tava indo no tal, que também tem o mesmo nome, mas é outro podcast. Então, olha só, né? Se é um produto, se é uma prateleira e você vê lá, né, um monte de coisa com o mesmo nome, com a mesma cor, às vezes também, uma outra coisa que a lei protege, a embalagem, essas características visuais também. Então, a lei de propriedade industrial, ela tem esses dois objetivos: proteger o empresário e proteger o público. Por isso que é importante. Às vezes os clientes chegam em mim e falam assim: não, Flávia, não tem problema, eu não ligo que tem uma Iris Pinheiros lá, sei lá, vamos pensar num lugar bem longe, né, em Fortaleza. Eu tô aqui em São Paulo, mas a questão não é você não ligar. A questão é que a lei não permite. Então, não, vocês não. E de repente, se você faz atendimentos presenciais, como é o seu caso, né? Não, Flávia, não tem como dar confusão, porque o cliente tem que vir até mim hoje. Mas e se amanhã você quiser lançar um curso? E se você se tornar uma autoridade no seu negócio? E esse negócio quebrar a barreira da geografia, do espaço territorial? Você precisa ser a dona, de fato, desse nome. Quando eu comecei, o Barriga Zero e o Cintura Fina, eu comecei a divulgar o nome. E aí, depois, que eu falei que Deus perdoa os ignorantes, eu sempre falo. Depois que você já sabe, o móvel eu já quis começar certo. Porque assim, eu já tinha uma credibilidade, eu já tinha um público maior, eu já tinha uma certa experiência. Então, para montar o programa de emagrecimento, eu comecei pelo nome, né? Tipo, eu tava desenvolvendo outras coisas, mas eu falei, eu não vou divulgar se eu, se eu não tiver certeza qual o nome vai ser. Porque eu pensei, imagina, se eu vou lá, falo que era ter um outro nome, eu não lembro qual que era o outro nome, começa a divulgar, e aí alguém me notifica. É, A minha cara com os meus pacientes. é. Aí você já personalizou, aí você, enfim. Já investiu, sei lá, em sacolinha, em toalhinha, em branding, em Sim, tráfego pago. aí fala. E aí, você não pode utilizar. Então, Uhum. hoje, pra mim, é uma prioridade. Então, todas as vezes que eu vou montar um programa, eu penso primeiro, deixa eu pensar no nome. Né? Aham. Não vou divulgar um nome antes de saber se existe ou não. Eu Uhum. vejo que muitas pessoas, elas começam a divulgar o nome e não olham isso. Isso é Sim. muito arriscado, né? Eu já precisei notificar algumas pessoas, inclusive da área que tava usando cintura fina. E ela, ai, desculpa, eu não sabia. E Sim. teve que parar tudo, né? O Uhum. que acontece com essa pessoa que ela usa o nome e, por exemplo, no caso, usa cintura fina e aí eu vou lá e falo, não, você não pode utilizar.
E ela continuar usando. Você pode acioná-la judicialmente, porque ela está utilizando ela está se beneficiando de uma propriedade que não é dela, né? É um uso indevido de marca. É aquilo que você falou, Deus protege os ignorantes. O primeiro passo é você notificar. Aquela pessoa precisa ter consciência de que ela está cometendo uma infração. Então, essa notificação não precisa ser nada muito, né? Pode, às vezes, E, ó, aqui eu vou... Inclusive, vou queimar vendas aqui, mas vamos falar a verdade. Ela pode ser uma notificação simples. De repente, você mandou um e-mail, né? Até um direct, né? O WhatsApp, hoje em dia, a mensagem de WhatsApp pode ser usada em prova, né? Numa ação judicial. Então, você entra lá. Flávia, observei que você está utilizando esse nome para um procedimento estético, mas eu gostaria de te informar que eu sou proprietária, né? Através do registro no INPI número tal, porque aí se a pessoa tiver dúvida, ela vai lá e consulta, né? Então, por favor, eu gostaria de pedir encarecidamente que você pare de utilizar, né? Você acha que 30 dias é o suficiente para você mudar tudo nas suas redes sociais? Tem pessoas que nesse primeiro momento já, nem se falou, nossa, desculpa, eu não sabia. E aí já, né? E tem outras que não, fala assim, quero nem saber, me aciona judicialmente e tal. Então, às vezes, uma comunicação amigável funciona e tem pessoas que, às vezes, tentam um primeiro processo, assim não dá certo, contratam um escritório, ou o próprio escritório ou de advocacia, ou o próprio escritório de registro de marca, nós temos competência para isso, temos advogados no time. Então, a gente notifica. Quando a pessoa recebe pelo correio uma carta assinada por um advogado, aí já impõe mais respeito e, geralmente, nesse momento, já funciona. E tem pessoas que estão nem aí, falam assim, vou pagar para ver, né? E aí, continua usando, aí sim, é o momento em que você aciona, né, por vias judiciais, e já, o que é interessante nesse processo? Quando você notifica amigavelmente, você já marca uma data no tempo, falando, olha, estou tentando resolver isso amigavelmente, não tenho o objetivo de, né, isso está nas entrelinhas, Sim. não tenho o objetivo de ganhar dinheiro com essa situação. Se a pessoa não acata aquilo, ela vai ter que te pagar depois, então, talvez danos morais, danos financeiros, e quando um juiz ele vai fazer cálculos, é com base na data que você mandou a notificação. Né? É retroativo esses cálculos. Porque desde aquele momento estava te gerando um prejuízo. A gente teve casos, olha só, para você ver como o negócio extrapola a capacidade que a gente tem. A gente teve um caso de um cliente que procurou a gente, ele era do Acre. Eu até brinco que eu acredito que o Acre existe porque eu tenho um cliente lá e ele me mandou o comprovante de endereço. E aí ele entrou em contato com a gente e falou, gente, tô com um problema. E o negócio dele é muito assim, local. Ele aluga equipamentos para festa. Então, sabe, tipo assim, tudo para festa, principalmente infantil. E então, cara, ele tá no Acre. Dificilmente alguém, sei lá, né, na Bahia vai alugar dele, vai alugar de alguém que tá mais perto. E ele tava com problema com um cara no Rio de Janeiro. Mas como, Flávia? Como assim? Problema no Google Ads. O cara usava o nome dele e tava tendo desvio. As pessoas, às vezes, vamos supor, vou contratar o fulano que é aqui, né, do Rio Branco. Quando entrava no Google, via um cara do Rio de Janeiro. Falava, nossa, eu jurava que tinha um fulano aqui com esse nome. Aí, acabava contratando o serviço de outra pessoa, porque não achou o nosso cliente lá no Google, porque eu não me recordo, como a Estela que cuida mais dessa parte jurídica, né? Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo. Mas era alguma coisa desse tipo assim, tá tendo desvio de público, né? Enfim. Notificamos o terceiro lá no Rio, e ele super, né, assim, não, vou parar de utilizar. E a negociação foi tão tranquila, porque é o nosso estilo de trabalho, que esse cara que a gente notificou se tornou nosso cliente. Porque ele falou, bom, agora que vi que o negócio é sério, eu vou registrar uma marca também. E aí ele falou assim, meninas, pode ser com vocês? Eu, claro. E se tornou, assim, aquele cliente amigo, porque ele é, né, esse tipo de cliente. E resolvemos a situação, ninguém saiu no prejuízo, a não ser o terceiro que precisou mudar o nome ali, mas conduzimos de forma muito tranquila. Então, quando que você vai imaginar que o negócio lá no Acre vai ser incomodado por um negócio no Rio? Sim. Acontece, né? E isso são os benefícios que e os malefícios, né, também, que a internet trouxe pra gente. Então, assim, se eu vendo, sei lá, biquíni aqui em São Paulo, eu posso mandar entregar lá no Amazonas ou no Rio Grande do Sim. Sul. Né? Uma marca, hoje, ela extrapola o limite de território. Antes, era improvável você pensar assim, uma marca... Eu tenho uma loja aqui em São Paulo e abri uma loja com o mesmo nome na Bahia. Não vai me atrapalhar, gente. A não ser que você vai abrir franquia, né? Enfim. Se não é o caso, hoje já não é isso. Hoje existem negócios que só sobrevivem por causa da internet. Inclusive, pelo que você falou, foi um pouco do que aconteceu com você, né, Iris, com cintura fina, que você precisou Sim, notificar também. sim. Era uma profissional da área também, que já estava bem alta. E aí ela estava com esse projeto, Cintura Fina. E aí, inclusive, foi uma paciente, Iris, ela tinha visto, né, no meu Instagram. Ela falou assim,
Cintura fina não é seu? Meio que, tipo assim, duvidando. Como assim? Cintura fina não é seu porque eu vi fulana de tal divulgando. Aí, nesse caso, eu entrei, aí foi com o advogado mesmo, que ele mandou, e aí depois ela mandou falando que tudo bem, que não era a intenção dela, e que ela iria trocar o nome. É, de fato, às vezes não é a intenção. Às vezes também a pessoa ouviu o nome, mas, nossa, ela nem lembra onde ouviu, não sabe se ouviu ou se é coisa da cabeça dela, né? Mas você vê, se você não tivesse o O registro, registro. Ela poderia também crescer, né, sim, essa marca, e eu ser o contrário. você precisa parar. Uhum. Isso tem um nome. Uhum, É o que a gente chama de sequestro de marca. entendi. Olha só, Aham, vou te contar como é que aham, funciona. Imagina só o seu caso, vamos usar ele de exemplo. Você está utilizando uma marca sem registro. E aí eu vou lá e registro primeiro do que você, né? A gente tem um termo que a uhum, gente usa que é sequestrei a marca, porque marca, a gente só pode chamar de marca o uhum. que tem registro, Tá. né? Então, na verdade, você não tinha nenhuma marca, você tinha um nome que você dava para o seu produto ou para o seu serviço. Uhum, Então, eu fui lá e registrei primeiro que você. Um nome que às vezes você está trabalhando, você está investindo, cresceu com você, só que eu fui esperta e registrei antes de você. Então, a gente chama isso de sequestro. Nesse caso, às vezes você vai ter que pagar o resgate, uhum, né? Então, assim, olha só como o mundo dá voltas. Aquilo que uhum. era seu, de repente você se vê numa situação de tendo que comprar de outra pessoa. Às vezes nem é negociável, às vezes o terceiro nem quer, né? Fala assim, não, nem quero vender. Isso acontecia muito com domínio de internet antigamente, Uhum. né? Então as pessoas viam, assim, tinha gente que comprava milhares e depois teve gente que ficou rica com isso. Porque depois comprava e saía vendendo. No caso da marca, não é um processo tão simples, então né, não tem como fazer isso. Mas pode dar uma dor de cabeça, porque de repente você tem aquilo que é seu, utilizado por outra pessoa, e se você não comprova que é seu de fato, o E às outro vezes vai se tem gente que beneficiar disso. age por má fé, né? Tipo, Tem. vou surfar na onda. Tá Uhum, vendo que tem. você tá tendo sucesso, a pessoa não tem a criatividade também de pensar no nome. É verdade. Vai lá, olha, ops, ela não registrou. Vou registrar. Exatamente Então, isso. Então, assim, por isso que a gente fala, de fato, você. É muito complexo. Eu atendo muitas pessoas, né, que às vezes nos procuram porque alguém comentou, falou, poxa, vai lá, registra como aconteceu com você. Você talvez não estava, não sei, né, uhum, porque a gente nunca entrou nesse assunto. Não sei, às vezes de repente não era um momento financeiro, às vezes você poderia investir em outras coisas. uhum, Poxa, poderia estar investindo em mais aparelho, em mais produto, em mais curso da minha área. E aí, só que você entendeu a importância daquilo, você falou assim, não, neste momento faz sentido eu investir nisso. Então, infelizmente, a gente tem as pessoas tendem a procurar esse tipo de burocracia quando elas têm problema. Então, é importante você definir um passo a passo para o seu negócio, né? E não é porque é o meu produto, você conhece a gente, você sim, sabe, eu não fico empurrando produto para ninguém, porque meu objetivo é construir relacionamento de longo prazo com os meus clientes. É assim que a gente pode ser amiga, é assim que a gente cresce junto com o sim, cliente cresce junto com a gente, e é uma relação que dá frutos. Tanto comercialmente falando, você indica uhum, cliente, você me uhum, convida para participar das suas coisas, e a gente indica para você, enfim. Mas mais do que isso, é uma relação de confiança. Então, assim, a gente não força nenhum tipo de situação. Mas eu, Flávia, não é porque é o meu produto. Se eu pudesse falar assim, tenha um passo a passo daquilo que você precisa fazer. Óbvio que se o seu negócio é pequeno, se você não tem capital, você tem que investir naquilo que vai te trazer dinheiro. Por exemplo, a Iris. Cara, no primeiro momento faz mais sentido eu investir numa marca, né? Do que? Em cremes, talvez até em patrocinar um pouquinho ali no Instagram. A hora que isso me gerar um capital, eu vou procurar um contador, né? Vou abrir o meu Uhum, CNPJ, vou ter uma estrutura. Próximo passo, eu vou registrar minha marca. E assim, às vezes você nem tá com a marca do jeito que você quer ainda. E eu falo isso por experiência própria, mais uma vez voltando para a questão, né? Eu não vou gourmetizar a minha jornada empreendedora. Queria muito falar assim, não, mas não, foi uma jornada raiz, assim, pela necessidade. Quando a gente abriu a Registro, a gente contratou uma pessoa assim, que hoje, inclusive, tá com a gente ainda, uhum, super parceiro nosso, o Ian. E quando alguém precisa de logomarca, né? Alguma coisa assim, mais simples no sentido de que não é um branding, mas quando alguém precisa de uma logo, às vezes, para começar ali no INPI, a gente indica o Ian. E o Ian também estava começando há 7 anos atrás, né? E aí ele foi lá em casa e ajudou a gente a fazer uma logo e a gente registrou daquele jeito. A Registro começou a crescer. Em questão de 1 ou 2 anos, a gente começou a dar valor pro branding, que era uma coisa que a gente não tinha antes. A uhum, gente não entendia o valor de você ter uma marca que comunica o seu valor, que passa o seu entendimento. Isso é muito profundo quando você começa a entender. Só que quando você está começando, que você está vendendo o almoço para garantir a janta, você nem entende porque tem pessoas que investem dinheiro e na construção de um branding, né? Enfim, então,
Se você registra pelo menos o nome, né? O nome que você vai usar. Se já tem uma logomarca ali, registra daquele jeito mesmo. Poxa, Flávia, mas daqui a pouco, daqui 2 anos, meu negócio vai crescer. Aí sim eu vou contratar um profissional, vou, né, me aprofundar, vou mergulhar na minha marca. Registra de novo. Né? Porque tem isso também, né? Se o seu, no, se a sua, o seu nome é seu, mas se você mudar muito as características visuais da sua marca, você enfraquece a sua proteção. Então, você precisa de um novo registro. Daí vamos imaginar assim, hoje essa daqui é a estética da íris, mas vamos imaginar que lá atrás era uma borboleta laranja. Cara, não tem mais nada a ver. Você Uhum. precisa fazer um novo registro porque a sua marca mudou. Só que se você cresceu, vai ser esse dinheiro da proteção da sua marca que vai ser um problema para Sim, você. E você garantiu lá atrás a base para esse crescimento. Você só cresceu porque você tinha uma base sustentável para isso. Então, começou o negócio, começou a gerar um capital, abre seu CNPJ, procura um registro de marca. Se possível, o registro já com branding junto. Se não, registra o nome que você já está construindo uma reputação. Próximo passo, contrata uma agência de brand, o pessoal que, né, vai poder dar visibilidade para as suas redes sociais. Então, um personal, como é que chama, gente? Social, social media. social media. Contrata um social media, alguém que vai cuidar da sua marca, expor ela daquele jeito que você, né, batalhou tanto para construir, entende os seus valores, entende a sua comunicação. Desenha um processo e Sim. e defina prioridades, porque como eu estava falando, a gente tem muitas pessoas que nos procuram, né, e fala, poxa, Flávia, queria, entendi, mas eu não consigo. Tudo bem, né? Agora que isso era um sonho, virou um objetivo, encaixa na sua programação. Poxa, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, ou pelo menos eu preciso de 2 meses, e tá tudo bem, né? Mas tenha isso como objetivo, porque, de fato, se não acontecer pelo amor, vai acontecer Acontece pela pela dor. dor. É, isso é verdade. E assim, é uma dica, porque muitas pessoas que estão começando me mandam mensagem e falam: ai, qual o conselho que você daria para quem está começando agora? E às vezes eu até vejo pessoas da área mesmo que estão começando. E me vejo lá atrás. Uhum, Porque eu não aprendi na faculdade ser empresária e nem nos cursos. Então eu achava que para abrir meu negócio, atender bem era o suficiente. uhum, E não é. Você pode atender super bem, mas se você não tem tudo isso, você vai se enfraquecer de uma sim. certa forma, você não consegue crescer, né? Uhum, Então, acho que vale a pena colocar isso no plano, porque senão a gente fica sempre, surgiu um aparelho novo, eu vou trocar. Aí coloca o aparelho como prioridade, sendo que com o que você tem, você consegue criar um grande protocolo e desenvolver sua marca, e aí você vai ganhar mais dinheiro e depois você pode comprar um aparelho melhor. Então, as pessoas às vezes invertem isso. é E eu fiz verdade. muito isso, né? Quando eu precisei de um mentor para me alertar, porque eu não sabia. E tipo assim, era como se eu tivesse com uma venda nos olhos. E aí ele tirou e eu falei, nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Você falou sobre vendas, que você era vendedora. Eu tinha muita dificuldade em vender. E hoje, quando eu contrato esteticistas lá para a clínica, eu vejo que elas também têm muita dificuldade em Uhum, vender. E a gente precisa vender o tempo inteiro. né? Não tem como você empreender, ou qualquer coisa, né? Se você não vender. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante, assim, eu queria É. uma dica, assim, sobre vendas, sobre esse tabu, que tem gente que olha para vendas como algo ruim. Até É. por crenças, né? Sim, sim, é verdade. Eu acho que, primeiramente, deixa eu te fazer um comentário sobre isso que você falou, que eu achei muito interessante. Você falou sobre a importância de um mentor, né? É que nem mentores, assim, são que nem bons livros, né? Eles conseguem acelerar, às vezes, Sim, muitos anos a gente num processo. E, então, olha que valioso isso que você trouxe, que acho que, como, né? Imagino que a sua audiência vai ser muito o seu público empreendedor, principalmente na sua área. E às vezes as pessoas, assim, falam, poxa, vou contratar um mentor, né? Tipo, que nem a Iris está falando. E aí você vai lá conversar com uma pessoa, custa 10, 15, 20 mil reais. Imagina, é um absurdo. 10. Será, gente? A pessoa, às vezes, está 20 anos na área, né? Como foi o seu caso, esse uhum, mentor. A pessoa já... Todos os erros que você vai cometer, ela já cometeu. Ela vai te antecipar. Tá vendo? Talvez esse caminho não pega. Esse caminho aqui, errado, vai te custar 5 anos de atraso. Esse aqui vai te custar 100 mil reais lá na frente. Então, olha a importância, né, que é você ter alguém que acelera o seu crescimento. E a gente hoje tem esse privilégio de ter pessoas dispostas. E a internet trouxe muito isso pra gente, sim. que é o que você, inclusive, olha quantas dicas legais você tá dando aqui E a pro gente seu não público. tinha esse acesso. Antes eu não tinha esse Ah, acesso, era tudo muito limitado. E eu lembrando, né, de como começou lá atrás, eu lembro que a gente estava passando por uma situação muito difícil. Meu marido tinha vendido o carro porque estava com medo do banco tomar. Eu tava, tipo, começando ali
num local que virou um hospital e pediu pra gente sair. Aí eu encontrei um outro espaço e era maior, porque eu atendia numa salinha, não tinha secretária, não tinha nada. E aí eu falei com ele, eu falei, nossa, eu precisava tanto pagar uma mentoria, porque eu não sei o que fazer, porque o espaço é maior, o que que eu faço? Agora, né, eu, tipo, tava no boom, porque eu tava atendendo vários influencers, mas eu não sabia administrar aquilo. Aí eu falei assim, ai, você me empresta o dinheiro, que ele vendeu o carro, né? Ele falou, e se eu investir isso daí não dá certo? A gente com tanta dívida e tal. Eu falei, não, vai dar certo, por favor. Insisti. E ele, eu acho que na época, não lembro, acho que eram uns 5 mil reais, mas era muito, Poxa, muito. mas há quantos anos Aí eu atrás, falei, meu Iris? Deus, nossa, é muito difícil. E aí eu lembro que quando esse consultor ele falou assim, uma palavra, eu contrataria você para ser a técnica da minha empresa, mas nunca para gerenciar ela. Ou seja, eu era uma péssima empresária. Ele falou que eu não tinha, tipo assim. E eu voltei chorando pra casa. Mas aquilo ali me acendeu, porque de fato eu tava olhando pra tantas coisas. E eu falei, cara, eu abri meu negócio e eu tô querendo só atender. O resto, É. não sabia vender, eu não sabia gerir meu negócio. E atendia super bem, tava crescendo, mas o que adiantava se eu não tinha a base? Às vezes o crescimento é até um tiro no pé, né? Aí eu cheguei em casa e aí eu comecei a chorar. Aí ele falou, tá vendo? Você gastou dinheiro? Aí eu falei, não, calma, ele me falou muitas coisas, mas aquilo mexeu comigo. E ele me deu uma consultoria até de como me portar, sabe? Das roupas. Porque a gente tem que ser um empresário, a gente tem que se vestir e se portar como empresária também. Né? E ele falava, eu quero chegar aqui, ele me deu um prazo. Eu quero chegar aqui e eu quero que você mude tudo. Mude seu visual. Você tem que me parecer, eu tenho que chegar aqui e saber que você é a dona dessa clínica. Que você não parece. E isso também passa credibilidade. Então, eu tive que mudar até as minhas roupas, a forma como eu vi. Tudo Eu ia comunica. trabalhar, eu queria o quê? Queria algo confortável. Era um croque, um sapato confortável, colocava o jaleco, não arrumava. Hoje não, eu vou pra clínica, eu tenho que Ai, estar veja seus stories, eu tá tenho que sempre estar. linda. Então, isso é uma coisa também que faz diferença, né? E eu pego também muito no pé das meninas lá da clínica, que eu falo, a gente trabalha com beleza, com saúde, bem-estar, a gente tem que passar isso para as É clientes. verdade. Porque você é empresária também, você sabe como a gente tem que administrar muitas coisas e tem a nossa vida pessoal também. Eu queria saber se você consegue ter esse tempo para você, de se cuidar. Como que é a sua rotina? Bom, vamos lá. Você tinha me feito uma pergunta sobre vendas, né? Aham. Como eu disse, eu saí do financeiro e fui para vendas porque eu percebi que eu não era de exatas, Uhum. sempre fui de humanas, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que. Tudo na vida o que dá dinheiro na vida é vender. Só que até então, para mim, vender era literal. Era tipo você estar de pé, né, numa loja, seja de Uhum. carro ou seja do shopping, e literalmente vender. Só que não, todo mundo está vendendo a todo tempo. Por exemplo, a Iris. A Iris é formada em fisioterapia. Se você estivesse dentro de uma clínica, se você não tivesse sua clínica, você ia ter que se vender. Porque às vezes numa clínica você vai ter concorrente de outras Sim. fisioterapeutas. Por que os clientes da clínica vão te escolher? Porque você se vendeu naquele momento que você estava ali fazendo uma. Então a gente está vendendo o tempo inteiro. Só que foi muito. A jornada de se tornar, né, uma pessoa vendedora, ela começa muito em raízes emocionais, porque é aquilo que você falou. A gente cresce ouvindo, tipo assim. Ai, geralmente vendedor é aquele que não deu certo em mais nada e fala, vou vender alguma coisa, né? Ah, sei lá. Ou, ai, meu filho tá desempregado. Ah, por que ele não vai ser vendedorzinho num, sei lá, numa escola de inglês, né? Não desmerecendo, mas é assim que a gente Uhum. pensa, né? E não, gente, vendedor é uma profissão. Cara, você tem que ser muito bom, você tem que estudar muito, você tem que entender muito do seu produto, então você tem que ser muito técnica. E Uhum. geralmente por isso que as pessoas técnicas têm dificuldade de ser vendedor, porque você vai entrar tanto ali no detalhe do produto que você vai, né, você não vai conseguir se comunicar na linguagem do público. Então você precisa ter uma boa comunicação, você precisa entender do produto, mas você precisa saber comunicar o seu produto para quem está comprando, porque é diferente de quem entende de fato do produto. E eu precisei quebrar muitas crenças internas, né? Crenças, por exemplo, de que ser vendedor não é legal, que todo vendedor é chato. Uhum. Porque quando você vai numa loja que a pessoa fala, ai, posso te ajudar? Você, lá vem aquele vendedor chato, né? Não, eu só tô olhando, obrigada. Então, a gente vai crescendo ouvindo muitas coisas, né? E tendo muitos preconceitos. Até o dia que eu comecei a entender que, assim, falei assim, cara, eu estou aqui resolvendo o problema de alguém. Eu não preciso dessa pessoa, porque se não for ela, eu vou desligar o meu telefone com ela e vou atender com outra pessoa.
Ela que precisa de mim, né? Ela que tem um problema, ela tem uma marca, ou ela não quer ter um problema. Então, nós estamos numa relação onde o meu conhecimento vai beneficiar ela e ela vai me pagar por isso. Quando você se coloca num nível de igualdade, aí as coisas começam a mudar. E aí você começa a ter postura. Que acho que é um pouco disso também, né? Sim. Do seu vestir, o seu falar. Você não chega mais com aquela cara de quer comprar de mim? É. Não, muito pelo contrário. Graças a Deus, hoje eu estou numa posição que eu dispenso o cliente. Muito. Esses dias mesmo eu falei para uma pessoa, falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu sinto que eu não vou poder te entregar o que você está esperando, então tem outras empresas que com certeza têm mais o seu perfil Sim. e tá tudo bem. E era uma verdade. Eu nunca ia conseguir atingir as expectativas daquela Uhum. pessoa, naquilo que ela estava querendo. E aí é melhor eu ser sincera nesse momento. Lá atrás, perder um cliente não era uma possibilidade, porque eu precisava. Então você também não pode, sabe aquela coisa de você ir no mercado com fome, que você quer pegar tudo e Sim. nem tudo é para você. Então quando você resolve, estabelece algumas coisas, fala assim, olha, tá tudo bem, né? Se esse mês eu não vender nada, tem o mês que vem, né? Não vou ser presa porque vai trazer a fatura ali do cartão de crédito. Não, tô brincando. Mas assim, se resolva com você mesmo e dê o seu devido valor para você, para o seu conhecimento e porque você faz. Porque aí as pessoas vão conseguir te olhar com esse olhar. Então, assim, muda um pouco essa posição. Vendedor não é as pessoas não estão fazendo um favor quando elas te compram, elas querem comprar de você. Né? E você tem um conhecimento e você tem um produto que elas querem. Então, resolver isso dentro de mim fez com que eu mudasse a postura. E eu acredito que automaticamente as pessoas passaram a me ver de outra forma, né? Então, hoje as pessoas me procuram porque elas veem em mim uma autoridade nesse assunto. E olha que eu não tenho formação na área jurídica. Depois que eu decidi, né? Depois que eu entrei no universo de marcas, eu fiz cursos na OAB, fiz cursos presenciais no INPI, que hoje nem existe mais. Fui para o INPI fazer cursos e tudo mais, hoje é tudo online. Então, assim, óbvio que eu investi no conhecimento, além daquilo que, né, nada substitui, que é o tempo e a experiência. Então, são quase 10 anos nessa área. Mas eu acho que essa mudança de mentalidade, sabe, Iris? Eu acho que, assim, então, se você quer ser vendedor, ou se você tem uma empresa, você não consegue vender, talvez você tenha que começar com um psicólogo. E É, isso é porque muito eu vejo real. que é muita. Tem medo de rejeição. Sim, E medo do não. o não não é seu. Isso foi uma coisa que eu entendi. Quando o paciente falava não, eu não posso, às vezes a gente, ai, porque ele não gostou, será que eu falei alguma coisa errada? E tinha medo de passar o valor. Será que ele vai achar caro? Porque às vezes a sua percepção de valor, É. você não enxerga valor naquilo que você entrega. Então, hoje, Uhum. quando eu vou passar o valor do meu procedimento, eu sei que aquilo ali vale cada centavo. Mas lá atrás, não. Eu achava, nossa, será que ele vai achar caro? Vou dar E eu desconto. eu vou. Não, ó, A esse pessoa valor nem aqui, mas pediu. se você quiser, eu já te dou um desconto. Não, você não sabe o que eu fazia. Eu falava, a pessoa ia fazer a avaliação, aí ela chegava lá, eu tinha vergonha de passar o preço. Aí ela falava, em qual o valor? Olha, então, é que assim, eu posso mandar pra você depois? Aí eu mandava, porque eu tinha medo de falar pra ela o valor, ela falou que não queria. E eu Ó, não queria ouvir o não. é. Então a gente entende que vem também de algumas feridas lá atrás, o Sim. medo da rejeição, porque tem pessoas que enxergam aquilo ali como rejeição. Leva pro pessoal. É, então, até uma coisa que eu fiz, sou fisioterapeuta, mas também fiz um curso que é para me tornar mentora comportamental. Então, eu entendi que eu precisava entender sobre temperamento, sobre Olha que legal. desbloqueio, sobre as feridas da rejeição. Então, é isso que eu trabalho com a minha equipe também. Porque elas também têm muito esse medo. Eu falo, por que que você não oferece? Ah, Iris, eu tenho medo dela falar que não quer. Tá, mas é isso que você falou, mas você vai resolver o problema para ela. Às vezes o paciente não sabe que você resolve aquele problema. E também você precisa ter claro que você vai ouvir não. Que você vai ouvir não, e E tá quanto tudo bem. mais nãos você escuta, mais próximo você tá do Do sim. sim, Porque alguém vai querer. sim, Então já elimina as pessoas que não querem para é, você. E assim, e todo o processo de não é um processo de aprendizado. sim, Porque ou você falhou em algum momento naquele sim, processo. Ou você falhou porque você não conseguiu identificar que a pessoa não tinha o perfil para o seu produto. E hoje uhum, é uma coisa que eu aprendi, né? Então, às vezes, você está vendendo para a pessoa errada. sim, De fato, a pessoa não tem perfil para ser sua cliente, ou porque ela está buscando alguma coisa muito melhor e você não vai conseguir entregar aquilo. uhum, Melhor, às vezes, não é nem na questão da técnica. Às vezes, a pessoa quer, sei lá, quer ser atendida num ambiente, sei lá,
uma sala com 500 metros, com vista para Paulista. Cara, não, minha clínica, ela é maravilhosa, mas é outro estilo. Então, você tem um público. Sim. E o branding te ajuda muito a você definir o seu público e buscar o público certo para o seu produto. Por isso que eu disse, tem pessoas que acham o meu valor caro, né? E aí vão pagar, sei lá, um terço. E Uhum. tem pessoas que pagam 10 vezes mais que eu Sim. cobro. É percepção de valor, né? E tá tudo bem, gente. E quando você para analisar o não que você tomou, aonde que eu errei aqui? Não defini bem meu público, falei preço na hora errada, ou talvez eu tenha sido muito técnico. Aprende. Não se conectou, ou você não né, passou a percepção de valor, a pessoa Exato. viu o preço e não o valor. E assim, uma coisa que eu tô tendo que remar muito contra a maré, porque com os métodos, são excelentes, porque eu faço uma associação de equipamentos. Eu não tenho nada engessado. Então, hoje eu recebo muitas mensagens assim, me passa a tabela de preço. E isso Não acontece em muitas clínicas. Tipo, você chega, entra em contato, o aparelho X, 10 sessões, e eu não tenho, porque eu monto algo personalizado, respeitando a individualidade daquela pessoa. Então, às vezes, eu entendo qual o momento dela. Às vezes, será que é um tratamento para gordura localizada? Será que ela não precisa mudar os hábitos, passar por um processo de mudança de mentalidade? Às vezes você nem vai conseguir vender pra pessoa, né? Porque você fala, meu produto. Não, E já aconteceu, porque, por exemplo, chegou pessoas lá que queriam fazer o barriga zero, que é um tratamento focado em gordura localizada. Só que na avaliação eu identifiquei que não era o barriga zero, não ia adiantar ela fazer o barriga zero. Eu falo que é como um médico, você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai fazer uma lipo, ele fala, não, emagrece primeiro. E no processo de emagrecimento ou de processo de redução de gordura localizada, é a mesma coisa. Se você come errado, se você não faz atividade física, se você tem uma vida sedentária, não adianta. Eu posso fazer um melhor aparelho. Eu brinco, é como se eu estivesse cavando um buraco e a pessoa jogando areia dentro. Não vai faz muito funcionar. sentido. E a pessoa fala, mas eu não quero emagrecer. Porque pra mim, só o que incomoda é a barriga. Aí eu falo, tudo bem, mas o que causou essa barriga? Vai continuar Vai causando. continuar causando. Então, se você não ir na causa, não vai adiantar. Pra mim, seria muito mais fácil já. Então tá bom, faz a barriga zero. Então, eu acho que essa sinceridade a gente cria também, né? Fideliza. Um relacionamento com o paciente. Como eu já cheguei pra você e já falei, eu queria registrar. Não, Iris, não vale a pena registrar esse nome, né? Então, acho que ter um profissional que entende o que você precisa e você também explicar seu momento. Eu posso chegar e falar pra você, eu quero registrar a marca, só que agora eu não tenho o que investir. Você, então, vamos registrar nessa classe, né? A gente nem falou sobre classe. Depois A gente vai tanta coisa, já puxa o assunto. Mas vamos fazer isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. É isso que eu quero trazer aqui, né, nesse podcast. Eu quero trazer dicas de saúde, bem-estar e empreendedorismo. Ajudar essas pessoas, que eu falo que a nossa maior dor vira nosso legado, né? Sim, Então, eu quero isso. Eu muito quero que as bom pessoas não passem pelo que eu passei. Eu tive como investir naquele momento, mesmo não podendo, mas talvez se eu tivesse pego uma informação, já iria mudar uma chavinha. Sim, talvez não iria ser tão profundo, mas muitas coisas já teriam sido Sim, evitadas, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, ajudar essas pessoas, pelo menos ter essa clareza e depois elas buscarem um caminho certo, que é buscar um Sim, profissional, porque sim. ele vai saber fazer da melhor forma. Sim, com certeza. Muita coisa dá pra gente procurar no Google, mas é diferente, cada um estuda a sua área, né? Ainda mais quando você se conecta que nem você, né? Com o seu público, talvez de outras pessoas dessa área, da saúde, estética, beleza? Às vezes não precisa necessariamente ser uma estética, às vezes uma manicure, que Sim. tá um pouco, tem uma relação, né? E aí, você havia me perguntado também sobre essa questão do empreendedorismo, né? E exatamente o que você falou. São várias bolas que a gente vai tendo que equilibrar ao mesmo tempo. E empreender é absurdamente desafiador, porque quando você... É exatamente o que você falou. Quando você abre um negócio porque você entende que você é muito boa em alguma coisa, né? E aí eu vou usar o seu exemplo. Eu sou muito boa nessa área da fisioterapia, voltada para a área de estética. Só que ser bom naquilo que você faz não é o suficiente. Porque, assim, tem muitas pessoas boas, melhores do que as que vendem muito. Se você não é um bom vendedor e você não consegue focar naquilo que vai te trazer resultado, você precisa mostrar, o mundo precisa te enxergar dessa forma também, né? Por isso que, inclusive, né, esse seu mentor é uma pessoa que eu conheço, inclusive é meu cliente. E eu lembro que muito lá atrás, ele brincava, ele falava assim, é uma coisa que eu aprendi com ele e também com os sócios no outro escritório que eu tinha. Às vezes, para você começar, você primeiro vai precisar parecer ser, para você ter a oportunidade de provar que você é. Porque, de repente, a Iris era maravilhosa, cara. Assim, uma fisioterapeuta incrível que entregava o resultado. Só que se a pessoa chegasse no seu consultório e visse você, né, toda
sei lá, Sim. aquela cara de acabada de quem trabalhou o dia inteiro com vergonha de se vender e não tá conseguindo pagar as contas. Gente, ela até parece que é boa, mas eu não Não. estou vendo isso, eu não me Aham. conectei com a imagem dela. Então você precisa aprender a se vender. Ter uma boa aparência, ter um bom espaço, alguma coisa que as pessoas. Porque a gente se conecta assim nos primeiros segundos, É, o visual conta. né? Então é 15 segundos que você tem pra pessoa olhar e falar assim: nossa, olha, a Iris, Uhum. que bonitona, como ela se veste bem. Não tem como essa pessoa não ser boa, né? E isso por quê? Porque eu acho que aquilo que a gente é, é como se externalizasse aquilo que a gente, as nossas conquistas, né? Então, óbvio que isso não é um padrão. E eu não tô falando Sim. aqui de coisas caras, eu tô Aham, falando de não. cuidado, Uhum. né? Às vezes é no pouco você conseguir estar bem, né? Então, muitas das vezes, quando a gente empreende, primeiro você vai precisar parecer ser. Então, tem que, né, passar autoridade. No seu caso, né, que é um espaço físico ali. Então, poxa, ter uma clínica bonita, ser bem recebida, ter um café, ter uma Uhum. boa conversa. Às vezes a pessoa chega tensa, tímida, ela vai se sentir, né, tranquila de se despir na sua frente. E depois que você supera essa questão, aí você tem que olhar para o seu departamento financeiro, Uhum. porque você tem que equilibrar suas contas, você tem que lidar com funcionário, você tem que lidar com a contabilidade, com o marketing, e é você lidando com, assim, a empresa acontecendo, e aí você tem seu marido, seu filho, seus objetivos de, né, às vezes, Uhum. com seu corpo, com seus estudos. Cara, é muita coisa. Então, às vezes, você me perguntou se eu tenho vida pessoal. Em alguns momentos, às vezes, a gente precisa priorizar a nossa Sim. empresa, porque ela também é um objetivo pessoal, né? Então, assim, poxa, a Registro, a gente está num momento que a gente está focando muito em algumas questões. Nós estamos passando por uma reestruturação do nosso departamento comercial. Então, a gente está trabalhando com 2 mentorias simultaneamente. Então, cara, eu estou muito focada. A gente está implementando algumas tecnologias novas. Está me demandando muito tempo. Eu não sou mãe, né? Então, eu tenho muito mais tempo. Assim, a Registro é meio que o meu filho, né? Então, assim, poxa, que bom que eu tenho esse tempo, né? Às vezes não é ao mesmo tempo que você, como mãe, vai conseguir dar, e tá tudo bem, né? E assim, é equilibrar, é você decidir qual que é a minha bola de cristal, que não pode cair no chão. Muito provavelmente sua família, seu filho, seu marido. As outras bolas, elas são de borracha, elas vão cair, elas vão dar uma quicada, às vezes você vai ter que correr atrás, mas elas não vão quebrar, né? Então é você saber definir prioridades. E em algum momento a sua bola de cristal vai ser a sua empresa. E eu tenho certeza que você tem um marido parceiro e ele vai entender. Mamãe agora tá no momento de focar, porque, sei lá, surgiu uma oportunidade, ela, enfim, não sei. E é equilíbrio, né? Tudo na vida é você saber equilibrar, entender quais são os seus objetivos, como que. E principalmente, curtir o processo. Porque quando você chegar lá, você vai falar, cara, cheguei. Aí você já vai pensar no próximo desafio, né? Você, ok, consegui, comprei um carro, sei lá, comprei meu Celta aqui, maravilhoso. Mas agora eu não quero mais esse, agora eu quero outro. Ela vai você de novo, mas você não vai curtir nem um pouquinho. Então, curte o processo, porque é muito gostoso essa transformação que a gente passa, os aprendizados, os perrengues, tudo vira história. E olha você aqui, contando pra gente a história do seu empréstimo com seu marido rindo. Imagina que quando você tava vivendo isso, É, ia ser vendo. motivo de rir, era motivo de Não. chorar. E ele já ali, meu Deus, agora eu investi nesse trem aqui Mas agora. olha que legal isso. Você tava contando, eu tava pensando, né? Inclusive, acho que é uma boa mensagem para suas seguidoras também. Como você sabia? Cara, como ter certeza de que assim, eu estou no caminho certo? Tá tudo me falando que não, né? Os Uhum. meus resultados, assim, pelo menos eu não tô vendendo. É, As dívidas na família e meu marido aqui preocupado, ok, porque é a minha razão. sim. Ele nunca E vai. os dois tinham empresa, os dois empreendedores. Então Os ele dois. também vivendo as batalhas dele. Só que você fala assim, vai dar certo, porque eu vou fazer, eu só preciso disso. Ele foi e acreditou, falou assim, por mais que às vezes foi, né, o sentimento de saber que vai dar certo era seu, né? Sim, Às vezes esse negócio de empatia, às vezes é meio que místico, porque empatia é você, não é você se imaginar, porque você nunca vai saber o que tá uhum, passando dentro do coração da Isa, aquela certeza que você tinha. sim. Ele nunca vai ter essa certeza. Ele teve que ter certeza na sua palavra, né? Então, olha que poderoso isso. Você falou assim, vai dar certo. Não tem outra opção. Eu queimei os meus barcos. Eu Uhum. tenho que dar certo aqui porque eu tenho pra onde voltar. E foi, olha você aqui hoje. Mas na época eu falei, agora lascou. Na verdade, eu pensei, não é pra mim. Eu falei, eu acho que eu não sou empresária, eu acho que eu. Sabe Isso assim, acontece eu acho que não é. Só que eu acho que foi muito bom que talvez fosse meu dinheiro e falar pra eu. Tá bom, eu não tenho. Mas eu tinha que provar, eu queria provar pra ele e pra mim Olha que que legal. ia ser,
né, que eu ia ser capaz. Tanto que esse mentor, na hora que ele viu, falou, nossa, mudou, assim, mudei. Foi rápido. Eu falei, Olha que eu não legal. tenho tempo pra perder. E outra coisa também, eu dou mentoria pra algumas pessoas que estão começando agora também, que tem clínica de estética também há muito tempo, mas que estão ali, aí me vê no Instagram, por favor, aí eu, tá ok. Hoje eu não abro muito isso, porque, por conta da demanda, né? E prioridades, né? E Que a gente- prioridades. Embora seja uma coisa que vem no meu coração, que eu gosto muito de ajudar, né? E é misturar as contas, né? Mistura a conta pessoal, você não sabe quanto você ganha. Eu perguntei pra uma pessoa que eu estava dando mentoria, e falei, e aí, você sabe quanto que tá faturando? Quanto que é seu custo fixo? Qual o seu custo variável? E Aí a aí, pessoa colocou o aluguel dela, na casa dela. eu não sabia nada, tudo misturado, o cartão mistura tudo, enfim. E é uma coisa que eu confesso assim, eu tenho que me policiar. É difícil, né? Às vezes a gente separar É, tudo, às vezes você, ai, ganha um pouquinho a mais, ai, deixa eu gastar ali, mas o dinheiro não é seu, é o é. dinheiro da empresa. Então eu vejo que muitos profissionais, independente da área, quando Sim. começam, eles misturam tudo. Então a empresa começa a faturar, gastam a mais. Aí, nossa, é uma bagunça. Então, É. olha quantas coisas a gente precisa aprender, né? E que bom que você está aqui compartilhando, né, um pouco aqui da sua história também, não só sobre marca, que é muito importante, Sim. mas falamos sobre venda, sobre tantas coisas bacanas, eu É. acho que dá para alertar muito aí as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. E acho que é importante a gente falar também que hoje falando, né, parece que é muito fácil, né, o Iris? Não, nossa, imagina. Mas a gente, ainda hoje a gente tem os nossos desafios, né? Choramos por algumas coisas lá atrás, choramos, né? Sim, Às vezes não necessariamente literal. E hoje a gente passa por outros perrengues e, cara, é eterno. É que nem sim, filho, né? Vocês não falam assim, ai, filho, ai, depois que fizer 18 anos, não. Só vai mudar as preocupações, mas sim, é uma preocupação eterna. Quando você empreende, cara, ainda mais no mundo de hoje, que assim, você foi dormir de um jeito, você acordou, a tecnologia mudou, o Instagram mudou o algoritmo, a IA entrou e você não sabe se vai perder seu emprego para IA, você precisa estar toda hora se atualizando, tem curso disso, curso daquilo. sim, É muito não desafiador. para nunca. É cansativo às vezes, né? A nossa cabeça não para. Só que assim, é transformador também. É uma jornada que te transforma sempre em alguém melhor, quando você sabe dosar, obviamente, quando tá dentro dos seus objetivos. Por isso que eu falei, curte o processo e esteja inserido, porque uma coisa também que acho que eu aprendi é às vezes você está vivendo as coisas meio que sem estar vivendo de fato. Sabe assim, a Sim, coisa tá acontecendo, não você tá fazendo a coisa acontecer. sim, E aí você não aprende. É que nem vender. Quando você está ali no processo inserido, entendendo por que você tomou um não, a probabilidade do próximo ser um sim é muito grande, porque você já ajustou um erro que você teve. E a vida é assim, sim, né? Esteja ali vivendo o momento presente, atenta. Cada erro, cada dificuldade é uma oportunidade. Isso não é balela, né? De coach motivacional. uhum, É uma realidade. Cada erro é uma oportunidade de você subir um degrauzinho e não cometer aquele erro. Viram erros novos. sim. Mas Não, aquele lá, sempre tem desafios, né? sempre. Mas No- aquele lá não. eu falo, tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, por que que eu fui empreender, Senhor? Sim. Porque sempre tem alguma coisa, mas tem que ter o que te move, É, boa, que é o boa. que faz a gente manter aí no caminho. É isso, muito Agora, bom. O você me enrolou, que eu te enrolei? Me você conta. me enrolou e não falou. Você tá se cuidando? Eu sei que Ah, tem muitas questões. menina, olha, eu vou contar pra vocês essa é a minha história, tá? Uhum, Eu emagreci 40 quilos. que legal. É, isso há muitos anos, né? Eu comecei Uhum, uma. Eu sempre fui gordinha, desde que eu me conheço por gente. E também, hoje entendo que estava muito ligada a questões emocionais. E quando foi, se eu não me engano, em 2013, eu comecei aí um processo de emagrecimento. Sozinha, assim, eu sempre fui muito sim, curiosa, como eu disse, então eu li muito, entendi muito sobre dietas low carb, dieta cetogênica. Para mim funcionou muito, perdi quase 40 quilos sozinha. E ema- por conta desse emagrecimento, fiquei muito flácida, não fiz atividade física junto, né? E fiz uma cirurgia, fiz lipoabdominoplastia, né, para tirar aquele excesso de pele e tal. E tava numa jornada aí maravilhosa de musculação, aprendi a amar, né? Realmente gosto quando eu não nossa, eu tô faço, tentando aprender. adoro, adoro musculação. E agora eu tô até pegando gosto pelo cardio, olha só. Só que Eu amo cardio, então, musculação. menina, agora eu tô pegando um gosto. Só que a vida é cíclica, né? Ela não é Uhum, uma constância. Então, assim, tava até vendo. Hoje eu tava vendo o meu exame de bioimpedância. Sei lá, acho que um ano atrás, eu tava no meu menor peso, com o meu menor índice de gordura, meu maior índice de massa magra, e muita coisa aconteceu, e eu
nunca mais, graças a Deus, voltei para aqueles 115 quilos que eu tive um dia, né? Mas eu dei uma engordadinha, assim, fui me entregando, focando em outras coisas e deixando isso um pouco de lado. E aí agora eu estou retomando, né? Assim, não é que eu ganhei Uhum. 4 quilos de gordura. E assim, a gente que sabe, né? A gente que já passou pra certa idade, ganhar massa magra, perder gordura é uma luta. Então eu voltei aí para esse processo de emagrecer. Então estou me cuidando nesse sentido. Assim, hoje, por mais que eu estou assim num dos momentos mais corridos da minha vida profissional, eu separei, eu decidi assim, eu vou. Hoje, por exemplo, 6 horas da manhã eu estava na academia. Olha, Eu fiz meu cardio, eu fiz o meu treino. Amanhã não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas alguma coisa eu vou fazer também. E aí, estou, né, procurando aí cuidar também, né, do rosto. tem uma clínica de estética muito boa que eu Menina, vou te indicar. então, mas eu ia chegar nesse Pois momento. é, né? Porque eu acho que eu penso, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Eu penso que é aquilo que você falou. Eu preciso resolver algumas coisas porque eu entendo que você vai ser a cereja do meu bolo. Sim. Eu te sigo, eu vejo. Eu falo, gente, às vezes você apertando a barriga das pessoas assim, e a pessoa aí muda a imagem, e eu falo, gente, não é possível, eu tô fazendo tudo errado. Mas não é, porque eu acho que existem níveis, né, daquilo que você pode resolver. Então, primeiro, eu acho que eu tô nesse momento de resolver aquilo que precisa ser, o grosso, sabe? A Tirar gente aquele ajuda banho. no grosso também, E também, tá? E vou te conta. contar uma coisa. É igual você falou. Quando a gente pode fazer sozinha, que às vezes o caminho é mais longo, mas a gente pode ter profissionais Sim, que vai encurtar o caminho, né? Vai te mostrar ali talvez o que você não está sim, não, enxergando e de uma forma mais sustentável. lá atrás, quando eu fiz sozinha, porque a gente não. 2013, né, gente? Não sei nem se o Sim. Instagram já existia. Não do jeito Mas que é eu hoje, com certeza. entendo. Mas hoje, gente, eu só passo vontade ali olhando as coisas, Mas é né? montar algo que respeita o seu momento agora, sabe? Nesse momento corrido. Então, Então, eu vou te fazer uma pergunta específica pra você já me contar. Vou fazer uma sessão aqui, e aí uma avaliação o seu agora público já vai se pra... beneficiar. Recentemente, eu descobri que eu lutava contra um problema que eu não sabia que eu tinha. E graças à internet eu cheguei a esse conhecimento. Lipedema. Existe tratamento para lipedema? Existe, Me conta. existe tratamento para lipedema. Inclusive, você precisa. Tem tratamentos estéticos que não são indicados. Então, isso que é É muito específico, são né? muito específicos. Então, quando você tem lipedema, por isso que é bom você buscar um profissional, desde a dieta, Até o tipo de até o exercício, né? tipo de exercício, quais aparelhos que você pode utilizar, qual você não pode. Então, tudo isso é importante. Tá Então, vendo? olha só, a gente consegue encurtar seu caminho. Aí eu consigo te ajudar no grosso também. Olha Porque às vezes aí. a pessoa fica esperando o momento certo. Não é, menina? É que agora eu vou fazer uma denúncia aqui. Vou fazer uma denúncia. Às vezes a gente fica vendo o Instagram de clínica estética, a gente vê mais mulher bonita do que mulher que precisa de estética. Aí, isso era uma coisa que acontecia muito com a academia lá atrás. É verdade, mas Não é uma é? boa. Antigamente você olhava pra academia e você falava, gente, só tem magra na academia. É. E eu acho que esse paradigma quebrou Sim. muito, assim, foi as pessoas, acho que trabalho de personal, de mídia, falando, gente, se você tá gordinho, você não tem que ter vergonha de vir na academia, tem que ter vergonha de estar sentado no McDonald's, Sim. né? Aqui é o seu lugar. E, cara, hoje eu vou na academia muito orgulhosa. Mas às vezes eu fico vendo, eu tenho muitas clientes da sua Sim. área, né? E você é uma delas. E aí eu fico vendo e falo, nossa, gente, que mulher linda. Essa mulher nem precisava de tratamento. Ah, olha que corpo maravilhoso. Por isso que a gente cria essa crença de que estética é a cereja do bolo. Sim. É quando eu estiver bem, tiver aquela gordurinha, aquela celulitezinha, uma drenagem. E como eu, né, preciso tratar o grosso, ainda não é o bom momento. Entendi. Fica uma dica aí pra vocês. Então, mas tem, tá? Eu atendo pacientes que eliminaram 30 quilos, por Olha aí. exemplo. Eu posso lá. É porque muitos, eles não querem aparecer. É verdade. Porque, isso tem também. pacientes que chegam lá na clínica e falam, eu não faço exercício porque eu tenho vergonha. Tá vendo? Uma paciente falou assim, eu lembro, ela falou assim, eu tenho vergonha da pessoa olhar e falar, o que essa gordinha tá fazendo aqui? Tá vendo? Eu falei, isso é mais coisa, a percepção que você tem sobre você do Com que certeza. o outro não tá nem aí, ele tá fazendo exercício. E se tiver que dane-se, pra você ter o corpo que você quer, você vai precisar passar por esse processo, né? Então a gente teve que trabalhar muito essa questão mental. Então o legal da clínica é que a gente não foca só no externo. Então tem essa parte, o cuidado interno Precisa. também para ela se conhecer, para ela entender. Por exemplo, o móvel, a gente antes faz uma análise de temperamento para saber como ela funciona. O que impede ela de emagrecer, quais são os sabotadores. Eu falo que é o mapa, o GPS de como que ela vai agir durante Que o processo. legal. Então, a gente tem todo o acompanhamento, o processo de emagrecimento. Não é uma dieta pronta, porque às vezes você vai emagrecer rápido, mas depois volta tudo de novo. Respeitando tudo. Ah, Iris, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. Tem gente que fala assim, gente,
Não tem como eu falar a hora que ela vai fazer atividade física, porque ela acorda muito cedo, ela tem um monte de... Meu Deus do céu, o que que eu faço? Dá 10 minutos, você consegue fazer em casa. Porque, de Sim. fato, não dá. Cara, se eu falar pra ela acordar mais cedo, ela já dorme pouco. Ela não vai, sabe? Porque a realidade... É isso que eu falei. Por exemplo, eu não tenho um filho. Agora, talvez se eu fosse mãe, eu não ia poder me dar o luxo de estar 6 horas da manhã na academia. Sim. Mas eu acho que a questão, às vezes, por exemplo, eu me saboto muito. Então, ai, tô muito cansada, então eu não vou. Eu acho que não é nem falta de tempo, é questão de prioridade Sim, mesmo, sabe? total. Tem momentos que, ainda assim, quando a pessoa é super corrida, mas ela decidiu ter aquela vida ali. Mas tem que colocar um prazo, né? Igual você falou. Teve momentos também na clínica que eu tive que tá tão focada que eu não conseguia olhar pra mim, entendeu? Mas eu sei que é um prazo. É isso. Depois eu preciso voltar. É isso. E Exatamente isso. equilibrar, eu acho, equilíbrio é uma palavra tão difícil, né? É difícil a gente equilibrar tudo. É. Sempre alguma coisa a gente vai deixar pra lá. Mas você tem que ter essa consciência e saber que você precisa correr atrás. A hora que eu chegar aqui, eu vou voltar. Eu vou 1 mês, 2 meses e eu vou fazer. E faz o que dá. Porque muitas vezes também a gente fica esperando o cenário perfeito. Eu vou esperar ter tempo. Eu vou esperar minha vida ficar mais tranquila. E não vai. Né? Às vezes, eu vou esperar na academia X. Cara, faz na academia do seu prédio, por enquanto. Faz 10 minutos, né? Tem exercício na internet que você pode fazer, sabe? É verdade. Tem várias coisas que... Agora, então, eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que a gente tá caminhando pro fim. Finge que eu sou entrevistadora aqui. Porque eu já dei a minha opinião Sim. daquilo que eu podia contribuir Pacientes, com o seu público. por favor, me ajudem. Já dei a minha opinião. Falei assim, olha, né? Quando o assunto é empreender e registrar marca, faz desse jeito. Iris Pinheiros, qual dica você dá para quem tá te assistindo agora? Assim, qual é o momento que eu encaixo o tratamento estético, porque isso é para mim também, tá? Na minha programação em busca do meu objetivo estético e de saúde também. Eu falo no começo. Tipo assim, quando você decide. Porque muitas vezes você vai falar assim, eu vou fazer sozinha. Você vai conseguir fazer... Tem gente que vai e começa sozinho e vai. Mas tem gente que tem muita dificuldade. Você tá vendo que você tá procrastinando muito? Procura um profissional. Boa. A clínica, de preferência. Porque aí, aquele momento, às vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é como se você tivesse, pô, eu tô cuidando de mim. E o incentivo que você tem, sabe? Quando você tá ali, você fala, pô, eu tô investindo, tem alguém aqui que tá cuidando de mim. A gente que fica também incentivando. Sim. Então, o fato até de você estar pagando te gera um compromisso maior com ela. Faz todo sentido. Não espera, porque às vezes você espera o cenário perfeito. Eu vou esperar emagrecer. E às vezes, esse esperar emagrecer demora um tempão. Já teve só um jeito de você estar empurrando com a barriga, Empurrando com a barriga. Então, quando você começar a colocar o prazo, né? Começar o prazo, eu vou procurar alguém. Eu não tô conseguindo sozinha, já faz tempo que eu tô falando. Desde o início do ano, a gente já tá em agosto. É verdade. Que eu tô falando que eu vou emagrecer, eu não consigo. Então, eu vou lá, vou fechar. Vai ser mais um verão triste. E assim, é aquilo que eu sempre falo, às vezes, sobre preço, né? Que é um medo das pessoas. Será que é muito caro? Eu tento adequar o tratamento também para a realidade da pessoa. Então, às vezes, ela não consegue fazer, por exemplo, o tratamento barriga zero full ice. Mas a gente consegue fazer um outro tratamento que já vai dar esse start, já vai dar esse reset para ela começar. E às vezes aquilo já é uma motivação, Sim, já né? é uma motivação. E muitas pessoas falam assim, se começando por aqui, eu já tô tendo esse resultado, imagine quando eu for fazer o tratamento X. É verdade. E se você for ver sobre questão de barriga, geralmente eu posto muito barrigas mais volumosas, tem as barrigas, tem todo tipo, tem vários tipos, vários biotipos. A gente posta lá o antes e depois, você vai ver que não é só barriga sequinha, não. É que a gente foca. Era isso que eu ia falar, como é o que eu quero? Você sabe que isso é uma autossabotagem. O seu cérebro, ele só vai olhar o que ele quer. Eu não vou lá, não, porque aqui eu só tô vendo as barriguinhas sequinhas, entendeu? E tem muita gente que, às vezes, eu atendo algumas... Até influência, algumas pacientes que estão na recepção, e aí elas passam lá e tem outro paciente que fala, o que ela tá fazendo aqui? Nem precisava, né? Nem precisava. Mas assim, eu falo, sempre dá pra melhorar. Então, a gente... Imagina uma manutenção também, né? É uma manutenção, então... Não tem isso, sabe? Às vezes você pode estar bem, olhar pra outra e achar que ela tá bem, mas ela tem algo que incomoda. É verdade. E tá tudo certo. E a comparação, né? Tipo, eu quero ter um corpo como ela, vai demorar pra eu ter... E às vezes você nunca vai ter, né, Iris? Porque foi uma coisa que eu entendi. Meu biotipo é esse. Não adianta eu querer ter o corpo da fulana, porque eu sou linda de outro jeito. Isso mesmo. Muito bom. E sabe uma coisa que você falou também que acho que faz sentido? O ambiente. Quando você está nesses ambientes, tipo assim, estou numa clínica estética, com pessoas que se cuidam. Porque dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então,
Se a gente pode aplicar isso de outras formas, se eu quero emagrecer, né? Se eu quero melhorar minha estética, eu vou procurar estar em ambientes que me favoreçam. Então, vou numa clínica de estética, vou numa academia, vou andar em lugares que tenham pessoas bonitas, né? Porque Uhum. isso tem que ficar normal pra mim. Assim, eu tenho que me sentir à vontade nesse ambiente. Sim. Porque se é uma coisa que me incomoda, eu vou me afastar desse ambiente, né? Sim, e assim, parar de seguir também, né? Porque, gente, agora, por exemplo, morango do amor, morango do amor. Cara, você vê tanto aquele negócio que você fica isso. com vontade. Então, Vai lá, ó. não é à toa que chama Vai. influencer, né? Ele vai te influenciar a comer e a fazer coisas que às vezes você não quer, né? Sim, então. Eu mesmo comi um morango do amor, confesso. Eu fiz. Eu tive que. Minha filha, mãe, vou fazer. Eu fiz. Até postei. Aí, meus pacientes, nossa! Eu falei, gente, tudo é equilíbrio. Calma, não precisa me atacar Calma, se pedra. quiser comer, não é o morango do amor que vai acabar com a tua vida. É verdade. Mas se você ficar vendo sempre aquilo, tipo, coloca lá, começa a seguir pessoas que estão fazendo atividade física, que te traz dicas de saúde, É bem-estar verdade. e tudo mais, né? E aproveitando, eu quero te dar um presente aqui. Ó, esse aqui é o Suchá. Você perguntou, Iris, o que é isso? E eu, vou falar depois. Ele é um Suchá, então você pode tomar ele quente e frio. Ele tem ativos naturais que vão ajudar a acelerar seu metabolismo, ajuda na retenção de líquido, você falou que tem lipedema, ajuda o intestino a funcionar melhor, e ele ajuda a dar também um gás, assim, pra você fazer atividade física. Muitos pacientes, eles usam antes do treino, não é um pré-treino, mas eles gostam de utilizar e eu mesmo amo. Então, assim, sem falar que é uma delícia, Menina, já vou tomar tá? cedinho. Então aqui é uma dica, Obrigada. quando você for na academia lá, ou... Amei, meu suchá. Você sabe que até isso, quando você tá tomando, você fala, nossa, você vai ali, prepara seu suchá, fala, nossa, é o seu momento. é o seu momento. São Verdade. pequenas coisas. Verdade, Ela adorei. tá tomando algo saudável, vou comer algo que não é? É Né? verdade. São pequenas atitudes que vão gerando grandes, né? Adorei, gente. Vai me ajudar na minha trajetória. Isso aí. E vai lá na clínica, viu? Eu vou em breve. Bom, gente, é isso. Vamos finalizar por aqui. Nossa, se pudesse, a gente ficava aqui falando, né? É um perigo, né? É um Duas perigo, falantes juntas. Mas espero que esse podcast tenha te ajudado. Então, fique aqui que vai ter muito mais. Obrigada, Flavinha, Obrigada, pelas eu. dicas. Foi Foi um prazer muito te bom. conhecer pessoalmente. Eu também, né? foi Depois muito de prazer. tantos anos. Obrigada por tudo, assim, você foi uma pessoa que fez parte da minha trajetória também. Uma honra. Me explicando, porque eu não entendia. Que classe é essa? Que é isso? E, gente, se tiver mais alguma dúvida, pergunte aqui que a gente pode fazer outro, né? Boa. E vamos esclarecer. Também tem o perfil da Flávia, vocês podem entrar em contato com ela, a gente vai deixar aqui. E lá também, perguntar pra ela. Vamos lá. Tenho certeza que vocês vão amar. Obrigada, Flavinha. Obrigada, querida. Muito obrigada.